Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje com muito conteúdo, com muita notícia importante para a gente abordar. A gente vai falar muito sobre a vitória do Vasco ontem, né? Uma vitória gigante fora de casa contra um adversário que estava na briga ali para fugir da zona do rebaixamento, que coloca o Vasco agora cada vez mais próximo ali do grupo de classificação por uma Libertadores da América em 2025. Então a gente vai trazer todos os detalhes aí sobre classificação de Campeonato Brasileiro, sobre a sequência do Vasco, tanto no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa do Brasil, e vamos falar muito sobre contratações, né? Porque hoje é o último dia da janela de transferências e a expectativa é que o Vasco anuncie 3 contratações. 2 zagueiros e um meia que pode jogar como atacante ali pelos lados de campo, e a gente vai trazer todos os detalhes de quem são esses jogadores, se chegam para ser titulares, se chegam para compor elenco, enfim, fiquem com a gente até o final do vídeo, né? No final a gente também vai trazer para vocês uma análise muito bacana feita pelo nosso jornalista Eduardo Canelas, uma outra análise muito boa também do nosso estagiário aqui do canal, o Matheus, analisando aí as contratações que o Vasco deve anunciar no dia de hoje, e vamos também trazer a coletiva de imprensa, né, concedida ontem pelo Rafael Paiva após a vitória fora de casa. Então já convido todo mundo a acompanhar o vídeo até o final, convido você, vascaíno, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho, né, escrito inscreva-se. E obviamente aí quero deixar aquele recado, um recado muito bacana da nossa nova parceira aqui do canal, que é a casa de apostas Bruxo10.bet. A Bruxo10.bet, além de ter aí os melhores odds nas apostas esportivas no Brasil, eles têm alguns diferenciais muito bacanas para você que é inscrito aqui no nosso canal. O primeiro diferencial deles, que eu já faço essa dica aqui, cara, para você não perder essa oportunidade, é você entrar no grupo exclusivo que eles criaram para você vascaíno que quer começar a fazer apostas esportivas lá no Telegram, que é um grupo de bate-papo que eles criaram para dar dicas e principalmente para dar para vocês promoções. Eles estão lá com um código exclusivo que você vai ganhar um bônus gigantesco se você entrar nesse grupo do Telegram, que está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. E o segundo benefício que eles têm lá na casa de apostas Bruxo10.bet é uma promoção que toda rodada do Campeonato Brasileiro, você que fizer a sua aposta e acertar as apostas, vamos dizer, ontem o Vasco ganhou do Vitória, eu apostei R$100 na vitória do Vasco ontem lá na Bruxo10.bet, ganhei R$400 e além disso eu ganhei uma pontuação que toda rodada os líderes vão levar para casa R$500, R$300, R$100 e no final do Campeonato Brasileiro ainda ganham R$5.000 de premiação. Então corre lá no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, entre no grupo do Telegram primeiro e depois lá no grupo do Telegram você vai ter bonificação e você já vai poder fazer o seu cadastro lá na Bruxo10.bet também, beleza? Então bora começar o vídeo falando da vitória de ontem, né? Uma vitória maiúscula, uma vitória gigante fora de casa, uma vitória que mostra que o Vasco tem hoje um padrão de jogo, tem um padrão tático, mesmo no primeiro tempo, entrando com uma escalação ali muito diferente da usual, com 4 atacantes, né, jogando ali basicamente um 4-2-3-1, né, jogando com 2 jogadores de velocidade, tentando sair nos contra-ataques, não deu muito certo. E aí no segundo tempo o Rafael Paiva corrige os erros, entra com o Paí e entra, né, com o Jean Davi, corrige completamente a forma do Vasco jogar, o Vasco fica mais autoritário na partida e consegue, né, uma vitória com gol de cabeça do nosso zagueiro João Vitor, né, que a gente entrevistou recentemente aqui no canal. Essa vitória do Vasco ontem coloca a gente de novo na 8ª colocação com 34 pontos e o melhor, o Vasco está a 8 jogos invictos, são 5 vitórias, 3 empates. O Vasco nesse momento está a 7 pontos de distância do G6, que é o grupo de classificação direta para a fase de grupo da Libertadores, e tem mais, tá? O Vasco tem um jogo a menos que o 6º colocado, ou seja, essa vantagem de 7 pontos pode cair para 4 caso o Vasco vença aquela partida atrasada contra o Cuiabá, que vai acontecer agora no mês de setembro. E aí o Vasco abriu 9 pontos do Z4, né? O Vasco está a 9 pontos de distância do Corinthians, que tem um jogo a
mais que o Vasco, ou seja, o Vasco podendo abrir até 12 pontos de vantagem para o grupo do rebaixamento, né? O grupo que está lá embaixo entre os 4 últimos colocados. Então o Vasco hoje se solidifica, começa a afastar o medo da zona do rebaixamento e começa a sonhar com voos mais altos dentro do Campeonato Brasileiro. E para isso acontecer, né, para o Vasco poder continuar crescendo, hoje o Vasco pode estar anunciando 3 contratações, 3 reforços aí, 3 reforços que chegam para serem titulares ou pelo menos para brigar por posição no atual elenco do Vasco. A gente vai ter aí provavelmente 3 jogadores sendo anunciados no decorrer do dia de hoje, né? Lembrando que hoje a janela de transferências se encerra. A gente está falando de 2 zagueiros e 1 meia atacante que joga também pelos lados de campo, né? Que chegará para substituir o Adson, que teve a lesão e só deve voltar no ano que vem. Então vamos lá, os 2 zagueiros devem ser o Luan Pérez, todo mundo já sabe, o Luan Pérez já vinha negociando com o Vasco há muito tempo, jogador lá do Fenerbahçe da Turquia, está rompendo o contrato dele lá na Turquia e vai vir de graça para o Vasco, né? O Vasco vai receber o jogador aí sem custos, obviamente vai ter um contrato de 2 anos que o Vasco vai estar aí oferecendo para o jogador para fechar com o Gigante da Colina. A tendência é que o Luan Pérez aí chegue ao Rio de Janeiro talvez na quarta-feira para ser apresentado, né? Para ser aí oficializado, mas parece que já está tudo acertado entre o clube e o jogador, faltando apenas, obviamente, o anúncio oficial. O outro zagueiro é um zagueiro argentino, jogador de 23 anos, jovem, jogador de seleção argentina de base, né? Sempre teve participações no Sub-17, Sub-20, Sub-23, jogador do New Old Boys. Ele está vindo para o Vasco com um empréstimo de 1 ano até o meio do ano que vem, com a opção do Vasco comprar o atleta caso ele venha a se destacar, caso ele venha aí a conseguir a titularidade. Um jogador bem alto, com uma ótima saída de jogo e, principal, uma ótima bola aérea. Um jogador que realmente tem uma referência muito grande ali de cabeçadas, tanto defensivas quanto ofensivas. O nome dele é Ian Glavinovic. Ian Glavinovic deve estar aí sendo anunciado também ainda no decorrer do dia de hoje. E aí a gente chega para o setor de meio, para o setor de ataque, com a lesão do Adson, né? O Vasco ficou ali com esse buraco no elenco, né? Então o Pedrinho, junto com o Marcelo Santana, correram atrás de uma peça de reposição e vai pegar vocês de surpresa. O Vasco está contratando um jogador suíço, isso mesmo, jogador da Suíça. Ele é um atleta que já atuou em vários clubes na Europa, atualmente jogava no clube de Portugal, no Gil Vicente. É um atleta de 28 anos, canhoto, habilidoso, muito agressivo, né? Muito incisivo. O nome dele é Maxime Domingues. Maxime Domingues. O Vasco está trazendo o Maxime Domingues aí, está pagando cerca de 10 milhões de reais nessa contratação. Vem num contrato de compra, né? O Vasco aí assinando essa vinda do jogador aí por 3 temporadas, um jogador que já demonstrou ser um cara que ajuda muito por onde passa, com assistências, com gols, é muito habilidoso, bate muito bem na bola. Então a gente está aí, obviamente, feliz com as contratações, fica a expectativa para ver ele chegando e vestindo a camisa do Vasco, né? Eu vi muitos vídeos dos 3 atletas, do que eu vi me agradou. É óbvio que ver vídeo é uma coisa e ver dentro de campo é outra, então agora é aguardar a chegada dos atletas aí, provavelmente nos próximos dias. Os 3 devem chegar até quarta-feira ou até quinta-feira para poder ali já começar a treinar junto do restante do elenco e vou falar com vocês, já poder estrear na partida da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E é justamente sobre esses atletas e sobre a situação do Vasco agora no campeonato e na Copa do Brasil que a gente vai estar trazendo o Matheus Gilbert, que é o nosso estagiário do canal. Ele vai analisar essas contratações, né? Vai falar sobre esses jogadores. Depois o nosso jornalista Eduardo Canelas vai trazer uma análise direto de Salvador do jogo de ontem, né? Ele que esteve presente fazendo a cobertura pra gente, e depois a gente vai deixar com vocês a coletiva de imprensa do Rafael Paiva para vocês analisarem aqui e acharem o que vocês acharem aí sobre o que o Rafael Paiva falou após o jogo de ontem. E ó, outro recado, rapaziada, não esquece de correr lá na bruxo10.bet, primeiro comentário fixado, clica no link deles, venha fazer parte aí dessa casa de apostas muito bacana, entra lá no grupo do Telegram que você não irá se arrepender. Demorou? Bora lá, Matheus, tamo junto. Fala galerinha do canal Mário Coelho Vasco, Matheus Gilbert de novo passando aqui, e eu vim falar dessa vez sobre reforços, né? O Vasco trabalha para apresentar nessa segunda-feira, para escrever nessa segunda-feira, de 2 a 3 reforços, né? O Vasco fechou nesse domingo a contratação do meia, ponta esquerda, ponta direita suíço, Máximo Domingues, que joga no Gil Vicente de Portugal, negociação fechada em torno de 12 milhões e meio, de acordo com os companheiros do GE. O jogador assinou o contrato e o Vasco corre
para inscrever esses jogadores, lembrando que o jogador não precisa estar inscrito totalmente amanhã, na segunda-feira. O jogador ele tem que estar com a papelada em si pronta para dar entrada na CBF, ou seja, e nem toda a papelada. O Vasco pode dar entrada basicamente no transfer, que é o que é o transfer. É o mecanismo da FIFA de transferência entre clubes. Então, se o Vasco tem esse documento assinado, o Vasco apresenta na CBF e o Vasco inscreve o jogador. E fica com pendência. Ou seja, o Vasco pode inscrever, então é mais fácil. Inscreve e com pendência, até que ele conclua a questão do visto de trabalho, por ser o suíço. É uma coisa mais complicada, né? Até ser inscrito, né? Lembrando que o Verratti, no ano passado, no ano de 2023, também foi assim. O Verratti, se não me engano, foi contratado numa terça-feira e numa quinta ou numa sexta ele foi inscrito, no sábado estava lá para fazer o gol. Então, além do meio suíço, o Vasco negocia a contratação do zagueiro Ian, é um nome croata, difícil, esqueci o nome agora, mas é o Ian, zagueiro do News Old Boys, jogador que fez toda a sua base na Argentina, no News Old Boys, jogador com passagem por seleção de base, inclusive jogador da mesma geração do Sforza, ambos com 22 e 23 anos, mesma geração, jogadores que subiram juntos no News Old Boys, jogadores que atuam juntos na seleção sub-23 argentina, e é um jogador que o Vasco negocia. A primeira oferta do Vasco foi recusada, em torno de $300 mil pelo empréstimo do jogador e cerca de 2,5 milhões de dólares o passe fixado dele. Mas ao que parece, o Vasco segue negociando a contratação e ofereceu uma proposta de $600 mil pelo empréstimo, algo aproximadamente em torno de 3 milhões de reais, e o Vasco está muito próximo de contratar esse jogador, segundo fontes da Argentina. Além dele, o Vasco segue na briga ali pelo Luan Pérez. Pelo que a gente sabe, o Luan deve rescindir seu contrato oficialmente com o Fenerbahçe até amanhã. Por quê? Porque a janela turca ela fecha também amanhã. Então é necessário que o Luan resolva sua vida, já que ele não está nos planos do técnico José Mourinho. Então, muito provavelmente amanhã ou o Luan será emprestado para algum clube, ou o Luan será transferido definitivamente para algum clube, ou amanhã provavelmente ele vai rescindir o seu contrato amigavelmente com o Fenerbahçe, ficando livre no mercado, e a partir daí sim o jogador pode ser anunciado até o dia 10 em qualquer clube do Brasil. Creio eu, uma opinião minha, acho que o Vasco ainda vai tentar o Luan Pérez, porque o zagueiro argentino de 22 anos é uma aposta para garantir também um nome para a zaga caso o Luan não dê certo. Então, uma aposta boa, inclusive, jogador de seleção argentina. Então, é um jogador que tem tudo para agregar, um jogador que é amigo do Sforza, então assim, já tem amigos dentro do clube. E como eu falei, jogador que tem tudo para agregar, tudo para dar certo. É uma aposta, boa aposta. Tem que lembrar também que na virada do ano que vem, desse ano pro ano que vem, o Vasco tem jogadores em fim de contrato, o Maicon, que provavelmente não deve renovar, o Rojas, que não deve ficar, o Léo, que pode ser que tenha uma possibilidade de saída, quem sabe, um jogador que é marcado pela torcida, né? Então, assim, é importante pro Vasco começar o ano com o João Vitor, com esse argentino que o Vasco está contratando por um ano de empréstimo até o meio do ano que vem, com o Luan Pérez, que talvez seja um contrato mais longo. Então, assim, acredito eu que o Vasco siga tentando o Luan Pérez se ele conseguir a rescisão de contrato amanhã com o Fenerbahçe. Valeu, Mário! Tamo junto, que o Vasco consiga confirmar essas contratações aí, porque eu acho, na minha visão, que vai ajudar bastante. Valeu? Fui! Fala, galera do canal Mário Coelho Vasco, Matheus Gilbert na área. Vim fazendo um vídeo aqui para falar sobre o jogo do Vasco e a belíssima vitória do Vasco fora de casa, em cima do Vitória da Bahia. Uma vitória difícil, um jogo em que o Vasco foi amplamente dominado no primeiro tempo, inclusive poderia ter saído ali com uma goleada, um jogo um pouco parecido como foi aquele contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, o primeiro jogo onde o primeiro tempo do Atlético Goianiense foi um massacre praticamente. Foi isso que aconteceu no primeiro tempo do jogo contra o Vitória. Foram 10 finalizações do Vitória contra 2 do Vasco, 10-12 se eu não me engano, e isso tudo por conta ao meu ver, de uma escalação errada que fez o Paiva. Ele montou um time com 3 atacantes, imaginando que provavelmente esses 3 atacantes fossem dar velocidade ao time, mas ele não contava que o time ficasse tão exposto, até porque o time estava com o Ryan como meia, o David revezando ali entre os dois, né? E eu acho que ele esperava que o Vasco fosse contra-atacar melhor, fosse usar melhor os contra-ataques. Não foi isso que aconteceu.
O Rafael precisou mudar no intervalo, colocando o chileno Jean Menezes, que entrou muito bem. E o Paê, para mim, o grande destaque dos que entraram, entrou muito bem, cadenciando o jogo, quase fez o gol olímpico, quase fez um golaço do meio campo, né? E deu uma assistência fenomenal para o João Vitor fazer um gol de cabeça e decretar a vitória do Vasco. Destaque positivo para o goleiro Léo Jardim, que foi um dos heróis do primeiro tempo para a partida não ter acabado praticamente, que o Vasco foi, como eu disse, massacrado. Gostei muito da zaga em si, o do Piton menos, porque eu acho que o Piton sofreu bastante no primeiro tempo, talvez ali pela falta de cobertura, pela falta de ajuda ali pelo lado esquerdo. Gostei dos volantes, do Hugo até onde aguentou, e do Sforza. Acho que como a zaga em si ficou muito exposta no primeiro tempo, por conta que os atacantes do Vasco pouco ajudavam na marcação, né? Muitas vezes vimos Sforza e Hugo Moura sozinhos, né? O David, o Emerson e o Ryan pouco acrescentavam ofensivamente e defensivamente praticamente nulos, né? Então, quando ele coloca o Jean e o Paê, você dá uma qualidade ofensiva ao Vasco, né? Na virada do primeiro tempo, o Vasco melhorou bastante. Logo no começo ele teve um chute do Hugo Moura que quase foi um golaço, e o Vasco cresceu. O Vasco cresceu, passou a tocar mais a bola, passou a ter um pouco mais de qualidade e refino ofensivamente, e vencemos mais uma partida importante, como eu tinha falado no vídeo de ontem no caso. Era muito importante que a gente vencesse essa partida por conta da sequência que vem agora, uma sequência dura de 5 jogos fora de casa. 5 não, 4, né? 5 antes, porque o jogo contra o Cuiabá foi marcado entre o jogo do Palmeiras e o do Cruzeiro. Mas são 4 jogos fora de casa, praticamente fora de São Januário. O Vasco joga contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil na Arena da Baixada. Pega o Flamengo no Maracanã, que apesar de ser no Rio de Janeiro, querendo ou não, é fora de casa. O Vasco vem tendo um ótimo desempenho em São Januário. Pega o Palmeiras no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E só aí pega o Cuiabá em casa pelo jogo atrasado do primeiro turno, e depois sai para enfrentar o Cruzeiro. Então é uma sequência pesada. Então o Vasco ter vencido a Vitória, ter terminado ali com 34 pontos, né, à beira, em 8º lugar, né, é muito, muito importante para o Vasco seguir aí brigando por coisas maiores e almejando coisas maiores. Valeu? Que a gente consiga, né, ter uma semana de paz, tranquilidade, que o Vasco amanhã confirme os reforços que tem para confirmar, e que a gente agora foque só em uma coisa: descansar a cabeça, e na próxima semana, sem ser essa, na próxima, focar totalmente na Copa do Brasil, para sair da Arena da Baixada com um empate ou com uma vitória, e principalmente com classificação, que é o mais importante. Valeu, Mário, tamo junto. O Barradão virou baile. A torcida vascaína foi liberada aqui agora há pouco para deixar o estádio. Os jogadores estão deixando pouco a pouco, mas eu quero passar aqui no vídeo da manhã do meu irmão Lineker para dizer: o Vasco foi muito bem naquilo que se propôs fazer. Segurar a vitória. Ser um time que iria... Deixa eu angular melhor aqui a minha luz. Isso. Ser um time que saberia contra-atacar. Soube contra-atacar em alguns momentos. Sim, o Vasco deu muito espaço ao Vitória em outros momentos da partida, mas o Vitória hoje enfrentou uma defesa muito sólida. O Maicon errou ali um passe que chamou a atenção, mas no mais fez uma boa partida. Além do Maicon, o João Vitor foi o craque da partida, eleito pela patrocinadora. E ele, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo. O João Vitor é pura disposição. Ele chega junto, ele aperta. Agora eu vim até um pouquinho para longe do presidente Pedrinho aqui para poder fazer uma crítica. O Juan Sforza completamente perdido na partida. Vascaína e Vascaína, eu achei completamente perdido na partida de hoje. O Juan Sforza, em vários momentos de dobra, que deveria estar apoiando o Lucas Piton, demorava para chegar. Eu acho que ele não conseguiu entender o que o Paiva queria dele. O Paiva chamou muito o Juan Sforza para conversar durante o jogo aqui. Chamou muitas vezes para dar orientação, para mostrar para ele onde ele deveria ficar. E eu percebi o Sforza bem perdido. É bem verdade que no segundo tempo ele melhorou, mas foi um primeiro tempo pavoroso. O Sforza teve muita dificuldade. Mas o saldo, obviamente, é positivo. 3 pontos. O Vasco vence, abre 12 pontos para a zona de rebaixamento e agora tem paz, Lineker. O Vasco agora tem paz para focar na Copa do Brasil. Eu tô aqui, ó, dentro do gramado do Barradão. Feliz da vida. Primeira cobertura do nosso canal, fora de casa, com Edu Canelas. E quem estava chamando Edu Canelas de pé frio?
agora vai ter que colocar a língua na ponta do nariz. É isso, Lineker. Agora é retornar ao Rio de Janeiro e seguir o trabalho aqui do canal Mário Coelho Vasco, do canal Os Vascaínos. Mário Coelho e Lineker, tamo junto. Edu Canelas por aqui e valeu! 3 pontinhos na conta do pai. Salvador virou baile. Canal Mário Coelho Vasco e Os Vascaínos. Bom, meu companheiro Lineker não está aqui hoje, mas ele sempre te pergunta a respeito do antijogo, daquele final de jogo, do nível de concentração. E o Vasco mostra evoluções, boas evoluções em relação a isso, tanto no jogo contra o Atlético Paranaense e também agora nesse jogo contra o Vitória. Eu sei que você costuma dizer que tem que buscar o terceiro gol, o quarto gol, o quinto gol e tal. Mas existe uma conversa depois de tudo que aconteceu, que teve essa virada de chave, o Vasco virar tanto assim? Obrigado. Boa noite. Acho que sim, eu acho que a equipe tem amadurecido em todos os sentidos, né? Eu acho que esse também é um aspecto que a gente tem evoluído pelo que a gente sofreu ali, pelos gols que a gente sofreu em alguns jogos que a gente não gostaria. Então, tudo isso vai fazendo você evoluir, né? Então, a evolução são em todos os aspectos, assim. Eu acho que esse também é um aspecto que a gente tinha que evoluir. Lógico que a gente quer buscar sempre o próximo gol, para você tentar estar cada vez mais próximo da vitória, largar o placar, mas saber sofrer no final sem tomar gol tem sido fundamental. A gente vê em vários jogos a quantidade de gols que saem no final do jogo. Eu acho que a gente está mais maduro nesse aspecto também. Não pode ser o principal, mas faz parte do jogo, e eu acho que a gente de verdade tem amadurecido e controlado melhor esse final de jogo aí. Pai, Dudu Machado, da Metrópole FM. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: primeiro, parabéns pela vitória. Ao assumir a equipe, você falou a seguinte frase: eu sou técnico de base, então eu sei fazer coisa boa com o que eu tenho na mão. Eu acho que o Vasco representa muito isso. Não que o time seja limitadíssimo, mas poderia ter mais algumas peças. E a pergunta que fica é a seguinte: com os desfalques agora, o Adson com a cirurgia, o Estrela, que subiu mais uma base, mais uma descoberta, com o time agora que vai voltar, dentro do pontos como o Jair e Paulinho, que já estão fora desde o início do meio do ano, o que tem hoje realmente dá para esse Rafael Paiva da base criativo levar o Vasco para a Libertadores, seguir firme na Copa do Brasil, talvez sonhar com o título? Dá para conseguir realmente fazer isso com o que tem em mãos? Boa noite. A gente vai tentar até o último momento, até onde a gente puder ir. Realmente é isso que a gente vai fazer, de evoluir o que a gente tem. Eu sempre falo que a parte das contratações não é comigo, com Marcelo, Pedrinho, Felipe. O que eu tenho é que potencializar o que eu tenho na mão, né? E sempre falei que é um grupo extremamente bom para trabalhar, é um grupo extremamente profissional, é um grupo que a gente tem um casamento bom com os jovens atletas, com os atletas da base, e a gente vai tentar buscar o máximo. É um grupo que vai lutar a todo instante, a gente nunca vai dar desculpa do resultado, do jogo, porque a gente acredita muito no que a gente tem que acreditar, e eles estão dando a resposta, a gente tem que dar o voto de confiança, porque a gente está conquistando coisas grandes, né? A gente vem aí do 7º, 8º jogo sem perder, nos últimos 6 jogos são 5 vitórias, então a gente tem que dar os parabéns para o grupo pelo tudo que eles estão fazendo, e a gente vai tentar melhorar sempre com o que a gente tem na mão. Boa noite, Guilherme. Eu quero que você pudesse comentar que você falou do antijogo do Vitória. Acho que você pudesse comentar o que você achou do lance e sua opinião, claro, mano. Boa noite. Que teve um lance idêntico no primeiro tempo, né? Que eles jogaram a bola para fora e a gente deu o lateral para eles, né? A gente repôs a bola na posse era deles e a gente esperava a mesma coisa, né? E ali, final do jogo, eu sei que os nervos estão à flor da pele, mas a gente não pode perder sempre a essência do jogo, a essência da lealdade até o final, e isso irrita um pouco os jogadores, né? Acho que faz parte ali, a gente não gostaria de tomar os cartões que a gente tomou, é muito difícil controlar num lance desse, né? Mas pela regra o Vitória também não é obrigado a dar a posse, e a gente também sabe disso. E enfim, o mais importante é a vitória. Acho que é um lance ali realmente que deixa tudo à flor da pele ali, mas o mais importante é a vitória. Pai, boa noite, Arthur Jacques do PTV Esportes. Só queria falar sobre o Paes, ele entra no jogo hoje, o Vasco dá um ânimo maior ali, dá uma aumentada no ritmo. Deve ser quase a importância desse jogador para dentro do Vasco. O Paes é extremamente importante pra gente, né? E ele vinha de uma sequência que ele iniciou os jogos e foi até quase o final de vários jogos seguidos, e a gente não pode correr nenhum risco de perder o Paes, porque ele realmente é um jogador que faz muita diferença técnica. Então hoje a gente tomou a decisão de poupá-lo ali no início do jogo, mas a gente sabe que quando ele entra, tecnicamente o nosso nível melhora, e uma pena aquele gol ali não ter entrado, né? Demonstra a qualidade que ele tem, a facilidade que ele tem de fazer as coisas. E realmente, sempre falei, né? O Paes
tem jogado mais feliz, tem estado mais feliz, treinado mais feliz. Isso é o mais importante pra gente, porque ele faz muita diferença. Que essa situação do 7-7, 7, enfim, todos ficam com tudo e hoje o Pedrinho meio que assumiu, o Vasco da Gama conseguiu toda essa situação. Como é que é estruturar o time dentro de campo, não deixar, a gente sabe o que acontece, mas tem treinador que consegue fazer com que da linha lateral para dentro, nada de crise política, nada de crise econômica, esbarre dentro do time, e você está com isso na mão. Como é que é controlar isso tudo e realmente, como o colega falou, fazer com que o Vasco dê uma arrancada enorme, dentro, não só da Copa do Brasil, mas também do Campeonato Brasileiro? Eu acho que isso demonstra o quanto esse grupo é extremamente profissional, né? Porque em nenhum momento esse grupo oscilou nesse sentido, né? De deixar o externo atrapalhar o nosso dia a dia, a nossa capacidade de treinar em alto nível, de jogar, de ser competitivo para jogar. Então, isso é mais uma forma de demonstrar realmente o grupo que a gente tem, assim, que é um grupo muito profissional. A gente sabe que é muito difícil, né? A gente não está a par de tudo que está acontecendo, no sentido de tentar não deixar entrar dentro de campo. E esse grupo conseguiu em todos os momentos. Eu acho que agora a gente está numa tranquilidade muito maior do que está acontecendo no externo, e muito também porque a gente vem fazendo dentro de campo. Então a gente sabe que a resposta, no final das contas, é dentro de campo. Ali vai ser o termômetro de tudo, e a gente está conseguindo dar essa resposta. A gente está muito focado no que a gente tem que fazer, e a gente tem certeza que o Pedrinho está resolvendo da melhor forma possível todos os problemas que tem externos. Rafael, boa noite. E Marco Vasconcelos do canal Atenção Vascaínos. Você já explicou o início do Bahia no banco, né? Depois ele foi utilizado no segundo tempo. Queria ouvir de você a estratégia inicial com aquela linha de 3 com o David, o Ryan e o Emerson Rodrigues. Você iniciou até com o David mais centralizado, depois com 25 mais ou menos você fez a troca, colocou o Ryan, até para o David ajudar o Piton, que o Vasco estava sofrendo por aquele setor. Você já tinha feito isso também e deu certo na virada, na última quinta-feira. Como é que você analisa essa estratégia, essa alternativa de jogo, que ficou com um time um pouco mais móvel ali do meio para frente? É isso. A gente tentou ter mais jogador no entre linhas, né? A gente sabia que o Vitória ia tentar nos pressionar, e a gente queria, até ao mesmo tempo de ter profundidade, de empurrar a linha de 4 do Vitória para trás, a gente gostaria de tentar jogar no entre linhas, né? Só que o Vitória encaixou muito bem a marcação ali, transitou muito forte. Eu acho que esse foi a maior dificuldade que a gente teve no primeiro tempo, de controlar a transição do Vitória, né? Muito forte, jogadores muito potentes pelo lado, e daí a gente teve que correr muito para trás, né? A gente não conseguiu ter o controle do jogo que a gente gostaria, né? De tentar chegar mais ali nas costas dos volantes do Vitória para a gente conseguir atacar a profundidade depois. Acho que a gente até conseguiu em alguns momentos, algumas trocas de passes ali, mas não da forma que a gente gostaria. E, enfim, a gente está tentando buscar todas as estratégias e alternativas aí na hora que for preciso, né? O campeonato vai afunilando, a Copa do Brasil afunilando cada vez mais, então a gente precisa ter cada vez mais estratégias aí que a gente possa mudar o jogo, né? Então a gente tem conseguido aí em alguns jogos sair atrás e mudar estrategicamente dentro do jogo para buscar as vitórias, e a gente está buscando várias formas de tentar evoluir, de tentar extrair o máximo dos jogadores, e essa foi mais uma forma de tentar estruturar um jogo diferente ali. Por falar em estratégia e pensar jogo a jogo, o próximo é inegável, é o mais importante para o Vasco na temporada. É só daqui a 10 dias, queria que você passasse um pouco desse planejamento. Agora o foco é só a Copa do Brasil, até esse confronto. Então tem o João Vitor, que é um desfalque importante, mas deve ter a volta do Felipe Coutinho. Hoje você já teve de volta o David, acredito que tenha sido importante até a entrada para ele adquirir o ritmo. E o próprio Jean, mais uma vez, ganhou minutagem. Eu acho que primeiro a gente tem que desfrutar um pouquinho dessa vitória, desse momento que o Vasco está vivendo, né? Dos resultados ali, de novo a gente terminar uma rodada no G8, mais próximo sempre da parte de cima da tabela. Eu acho que a gente precisa desfrutar isso, porque é muito difícil chegar, é muito pesado também o dia a dia para chegar onde a gente está chegando, né? A gente vai ter um tempo importante para trabalhar com o Atlético, um jogo completamente aberto, dificílimo jogar lá na Arena, e a gente sabe que a gente vai ter que defender muito bem, não podemos abrir mão de jogar, a gente já falou sobre isso, e a gente vai ter que competir muito, como a gente tem competido, porque realmente a gente está próximo de chegar numa semifinal, que há tanto tempo a gente não chega, mas sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil contra o Atlético. De novo, um jogo muito aberto, que a gente vai ter que lutar muito, brigar muito, jogar muito, para a gente tentar passar do Atlético lá.